Quero ser mais breve e objetivo nessa noite aqui com você, para a gente conversar um pouco sobre a morte de Lázaro, né? Sobre a morte de Lázaro. Recentemente, a gente perdeu muitas pessoas que a gente conhecia. E quero citar aqui, por exemplo, o senhor Hélio Alves, que era o avô da minha esposa, Letícia Souza. E a gente nunca está preparado para a morte, nunca está preparado para esse momento. E diante da morte, todos tremem. Não existe homem, não existe mulher que possa dizer assim, não tenho medo de morrer, mas quando a morte bate na porta, quando a morte chega, todos nós trememos diante da morte. Diante da morte. Outro dia, eu conversando com o pastor Genô, ele me falou uma seguinte palavra, ele falou que nós nunca pensamos em morrer, pelo fato de Deus ter nos criado para a eternidade. Enquanto nós temos vida, sempre pensamos em construir, em comprar, em ter muitas coisas, mas nunca pensamos em nos preparar para o dia da morte, para esse momento que mexe com as nossas estruturas. E aí a gente vai pensar um pouco sobre esse texto aqui da morte de Lázaro, né? E como que aconteceu isso, para a gente tirar algumas lições de vida para a nossa vida hoje como igreja, como servo de Deus. Se eu pudesse perguntar para você aqui hoje, você está preparado para morrer? Você poderia dizer assim, pastor, eu estou preparado para morrer, mas se a morte bater na sua porta, você vai tremer. Todos nós trememos diante da morte. Mas o texto que nós lemos, eu queria citar aqui o versículo 25, diz assim, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Então, o capítulo 11 de João, ele vai falar sobre a doença de Lázaro, né? E também vai terminar com a morte, ele vai se desenrolar com a morte de Lázaro e termina com a ressurreição de Lázaro e também Lázaro testemunhando esse grande milagre que houve na vida dele. Então, resumindo aqui a história, Jesus estava sendo perseguido porque era um dos momentos finais aqui do seu ministério. Então ele precisou se retirar do meio da multidão com os seus discípulos, ficou reservado num certo ponto ali, numa região ao sul, né, de Jerusalém com seus discípulos. E em Betânia existia uma família que era Lázaro, Marta e Maria, que o texto nos afirma que Jesus amava essas três pessoas. E especialmente Jesus amava a Lázaro. Jesus amava a Lázaro. E aí o texto nos informa que Lázaro, ele ficou enfermo. Ele ficou enfermo. E quando ele ficou enfermo, as suas duas irmãs, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus, o seu amigo mais chegado, de que Lázaro estava doente. E que Lázaro estava doente. E aí, o versículo 3, se mandaram lhe dizer, pois suas irmãs, dizer, Senhor, que este que está enfermo, aquele que tu amas. E aí Jesus respondeu para essas pessoas, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado
seja glorificado por ela. Seja glorificado por ela. E aqui eu quero aplicar a primeira lição para a nossa vida. Jesus sendo amigo de Lázaro, Jesus sendo Deus e Senhor, soberano, Criador do céu e da terra. A pergunta que a gente faz para o texto é: por que Deus permitiu que Lázaro adoecesse e por que Deus permitiu que Lázaro morresse? Talvez você que é cristão, talvez você que está aí me ouvindo nesse momento, você talvez tenha se perguntado muitas vezes isso: por que Deus permite certas coisas na minha vida? Por que Deus permite eu passar por tantas tribulações, por tantas provações? Por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo que nós, como sua igreja, estejamos passando por esse momento de crise? Por que Deus permite isso? E aí a resposta para essa pergunta a gente encontra nesse texto. Por que Deus permitiu que Lázaro adoecesse e que Lázaro morresse? O texto diz assim: para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha só que interessante. O texto já está nos dizendo para que Deus mostrasse para os judeus e para todas as pessoas que Jesus era o Filho de Deus e que Ele é o dono da vida, que Ele tem poder sobre a vida e que Ele tem poder sobre a morte. Para que o Filho de Deus seja glorificado. E a palavra glorificada tem o sentido de ser conhecido, de ser visto. Para que Jesus fosse visto e reconhecido como o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da vida e que tem poder sobre a morte. Talvez Deus esteja permitindo que a gente passe por esse momento de crise, muitos momentos de crise na nossa vida, para que a sua glória seja manifesta. Para que a gente entenda que somente Ele pode nos ajudar. Eu faço uma segunda pergunta para você aqui. Quando você consegue encontrar o problema na sua vida, na sua família, você enfrenta esse problema sozinho ou você compartilha com Deus? Marta fizeram a coisa certa. Marta e Maria fizeram a coisa certa. Quando elas encontraram o problema dentro da família delas, que era a enfermidade de Lázaro, elas compartilharam com Jesus. Qual é o problema que você tem enfrentado hoje, meu querido? Minha querida, meu amigo, qual é o problema que você tem enfrentado hoje? Você tem tentado resolver os seus problemas sozinho? Ou você tem compartilhado com Jesus? Eu te aconselho nessa noite a você compartilhar com Jesus os seus problemas, a compartilhar com Jesus as suas dificuldades. Jesus pode tardar, mas Ele não falhará. O fato de Jesus tardar em responder nossas orações não significa que Ele não vai responder nossas orações. Significa que Ele sabe o que a gente está enfrentando, está passando. Então, Marta e Maria, elas compartilharam o seu problema com Jesus. Com Jesus. Não enfrente os seus problemas sozinho. Então, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aqui é um ponto interessante dentro do texto, porque Jesus ele ficou, depois que ele teve essa informação, que Lázaro estava enfermo, ele ficou mais 1 dia, depois ele ficou mais 2 dias, e da onde Jesus estava para Betânia ficava 1 dia de viagem. Então aí se vai se completar os 4 dias. Jesus falou também para os discípulos que Lázaro ele não estava morto, mas ele estava simplesmente dormindo. E aí os discípulos disseram assim: Senhor, mas se ele está simplesmente dormindo, por que nós iremos lá se ele vai acordar? E depois Jesus falou para eles: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Lázaro está morto. Dentro
dentro do conceito judaico, até o terceiro dia, era possível que uma pessoa ressuscitasse. Porque muitas vezes a pessoa poderia estar em coma e ela poderia novamente acordar. Jesus, ele deixa passar mais de 3 dias, deixa passar os 4 dias. E a partir do terceiro dia, o corpo humano já começa a se decompor, já começa a soltar um mau cheiro. E as sepulturas na época de Jesus, ela não era sepultura como nós temos hoje, cavadas a 7 palmos. Elas eram sepulturas cavadas em rochas e que era capaz de entrar um homem dentro. E aí, o texto vai nos informar que Lázaro estava 4 dias morto. Toda a esperança que Marta e Maria elas poderiam ter já tinha se acabado. As pessoas que eram contratadas para chorar, elas já tinham chorado todas as suas lágrimas. Não existia mais esperança para Lázaro voltar. Já tinham passado os 3 dias. Então, no 4º dia, Jesus chega em Betânia. E o texto nos informa aqui, no versículo 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta, Jesus vinha saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada na casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha que interessante. As irmãs agora, depois de 4 dias que Lázaro está morto, Jesus agora está chegando à aldeia de Betânia. E as irmãs sabem que Jesus está chegando. Então Maria fica em casa e Marta corre até Jesus, ainda fora da aldeia. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. E aí ela falou assim: mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. E aí Jesus falou para Marta: o teu irmão, ele há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta não tinha, olha só o que o texto diz aqui, Marta não tinha mais nenhuma esperança que Lázaro pudesse ressuscitar naquele momento, naquele dia e naquela hora. Todas as suas esperanças tinham acabado. Então, quando Jesus fala assim, o teu irmão há de ressuscitar, ela imaginou que Jesus estava falando para ela que Lázaro ressuscitar no último dia, no dia da volta de Cristo, na segunda volta dele. E aí Jesus falou assim, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crê nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Marta, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ouvindo isso, levantou-se logo e foi-te com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ele e em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra a segui-la, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu, chora também. Chorando, quando viu também os judeus chorando. Jesus, porém, quando a viu a chorar e também os judeus que eles vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou. Ou seja, Jesus também chorou. Disse-lhe, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também o que não morresse?
E aí que está a pergunta que lhe fizeram. Não é esse que... Por que é um ponto muito interessante? Marta e Maria e Lázaro, eles tinham visto muitos milagres de Jesus. Eles viram Jesus curar cegos, expulsar demônios de pessoas, curar leprosos. Então eles sabiam que se Jesus estivesse ali naquele lugar, Lázaro não teria morrido. Mas o texto nos afirmou lá atrás que Deus permitiu que Lázaro adoecesse e que Lázaro morresse para que Jesus fosse conhecido como o Filho de Deus, aquele que tem a vida e aquele que dá a vida a quem Ele quer, na hora que Ele quer. É aquele que tem o poder sobre a morte. Sobre a morte. Vamos continuar o texto aqui, ó. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Querido, para pensar um pouquinho. Qual é a situação que você está enfrentando hoje? Quais são as lutas que você está enfrentando hoje? Talvez você não esteja enfrentando a mesma situação que Marta e Maria estão enfrentando naquele momento. A perda do seu irmão. Mas talvez você esteja enfrentando um problema muito comparado com esse. E talvez Jesus esteja perguntando para você se você ainda crê que eu posso fazer isso? Você ainda crê que eu posso resolver os seus problemas? Jesus está dizendo assim, ó, basta você crer em mim. Talvez a sua família esteja à falência. Talvez você é uma mãe e um pai que estão tristes hoje. Talvez você seja um jovem que hoje já pensou em tirar a vida. Talvez você esteja passando por síndrome do pânico, depressão. Talvez você esteja aflito, amargurado, triste, sem esperança. Diz esse pastor, hoje já pensei em desistir da vida, em tirar a minha vida. Não sinto mais alegria no meu coração. Talvez se tu estivesse aqui comigo, o teu Espírito Santo estivesse aqui comigo, nada disso estivesse acontecendo. Mas talvez Jesus hoje nessa noite, diz assim, crê somente em mim. Crê somente em mim que tu verás a glória de Deus. Que tu verás a glória, tu verás o milagre na tua vida, tu verás o milagre na tua família. Crê somente em mim. Assim como Jesus falou para Marta, assim que Jesus falou para Maria, crê somente em mim que tu verás a glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, erga a tua cabeça, coloque teus pés no chão e faça como o salmista, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode nos ajudar todos os momentos que nós cremos e buscamos a tua presença com fé no coração. Crê somente nesta noite que tu verás a glória de Deus. Então o texto diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz. Olha que alegria, irmãos. Jesus não está falando com uma pessoa que está dormindo. Jesus não está falando com uma pessoa que está em coma. Jesus não está falando com uma pessoa que... Ele está falando com um defunto, com uma pessoa que está morta por 4 dias. Uma pessoa que cheira mal, uma pessoa que não tem mais esperança, que está enrolado nos panos. Jesus fala assim, ó. Lázaro... Jesus fala com grande voz, Lázaro, vem para fora.
Lázaro, vem para fora. Esse Jesus que fala com Lázaro é o mesmo que diz lá no princípio: haja luz e houve luz. Porque ele é o princípio da criação, ele é o autor da criação, ele é o autor da vida. Então ele pode dar vida. Jesus olha para a sepultura, olha para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora, volta a viver, volta a ter saúde. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. E nunca morrerá. Jesus é aquele que eu falei no início, aquele que diz assim: no princípio a terra era sem forma e vazia. Então disse Deus: haja luz. Haja luz. Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscita. Lázaro vive novamente. Que nesta noite a luz do Espírito Santo de Deus entre na sua casa, entre na sua vida, e que você tenha vida novamente em Cristo Jesus. E que você tenha vida novamente em Cristo Jesus. Vida espiritual, musculatura espiritual. Deus é tremendo. É esse mesmo Deus que lá naquele último dia, na sua volta, ele vai dizer assim para os sepulcros, para os nossos irmãos que já morreram: esse veio para fora, ressuscite da sepultura, se encontre comigo. É esse mesmo Jesus poderoso que nós servimos, que hoje nós pastoreia, que hoje está conosco todos os dias. E o texto diz assim: e o defunto saiu da sepultura. E Lázaro saiu da sepultura, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai ir. Queridos, a nossa vida cristã é uma mão dupla. Deus fez a parte dele, agora Lázaro e as outras pessoas tinham que fazer a outra parte, que era desatar Lázaro. Deus está com as suas mãos estendidas para nos conceder as bênçãos, para nos conceder a vitória. Mas ele precisa que nós precisamos primeiramente nos desatar. Precisamos nos desprender. Lázaro estava todo enrolado. Nós precisamos nos desatar do mundo, nos desatar do egoísmo, nos desatar da falta do perdão, nos desatar da falta do amor, nos desatar da falta do amor ao próximo. Nós precisamos nos desatar do pecado, nós precisamos nos desatar da morte espiritual, da frieza espiritual. Precisamos caminhar, porque Jesus já morreu na cruz para nos dar vida eterna. Ele já falou para nós: venha da sepultura, ganhe vida, porque eu sou o Senhor Deus que dá vida para vocês. Nós precisamos nos desprender dessas coisas para ganhar essas vitórias, para termos essas vitórias. Queridos irmãos, era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Esse mesmo Jesus que estava lá com Lázaro, que amava Lázaro, que amava Maria, que amava Marta. Esse mesmo Jesus que está conosco hoje. Esse mesmo Jesus que cuida de nós todos os dias. Esse mesmo Jesus que diz assim: crê em mim que tu verás a glória de Deus. Esse mesmo Jesus que diz assim: desatai, te depreendei das coisas do mundo, para que você continue andando. Queridos, Deus tem falado no nosso coração. Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido um Deus bom para cada um de nós.
Amém? Quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Quero orar por você, por sua família. Quero entregar a nossa vida, a nossa igreja nas mãos de Jesus para que Ele continue cuidando de cada um de nós. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando na vida? Apresente para Jesus. Compartilhe com Jesus. Creia em Jesus que você verá a glória dele. Vamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó eterno Deus, perdoa nossos pecados, Pai. Nos ajuda a nos desprender de tudo, Pai, aquilo que nos empata a ver Tua glória. E que a gente venha e creia em Ti sempre, 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 Senhor. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sinta-se bem na presença